Oi, pessoal, tudo bem? Eu, professora Camila Lacerda, vim aqui para dar continuidade às nossas videoaulas de ciências. Os saberes de hoje são protozoários e doenças causadas por eles. Então, vamos começar! O que são protozoários? São seres eucariontes que, em sua maioria, são unicelulares, formados por uma única célula e que podem ter nutrição autotrófica ou heterotrófica. Eu trouxe para vocês uma imagem de uma célula de um protozoário. Ela é uma célula eucarionte, é uma célula mais completa, que tem mais organelas, tá? Nessa célula a gente consegue ver os centríolos, a gente consegue ver o vacúolo, que participa da regulação osmótica, o complexo de Golgi, que armazena substâncias, a membrana plasmática, que controla o que pode ou não entrar na célula, o núcleo, que vai guardar o material genético, o retículo endoplasmático, que vai fazer síntese de alguma substância de uso da célula, a mitocôndria, que faz respiração celular, os ribossomos, que fazem síntese de proteínas, e um flagelo, né? Nessa célula eucarionte de um protozoário, a gente encontrou um flagelo que é um mecanismo de locomoção. Existem outros mecanismos de locomoção em outras células dos protozoários. E também são exemplos de protozoários as algas unicelulares, como as euglenas, diatomáceas e dinoflagelados, ou pluricelulares, como as algas verdes, as algas pardas e as algas vermelhas. Então, algas também são exemplos de protozoários. E de acordo com o mecanismo utilizado para locomoção, os protozoários são distribuídos em diferentes filos. Aqueles que utilizam pseudópodes, que é o prolongamento do corpo para locomoção e absorção de alimentos, são do filo Sarcodina. Aqueles que têm flagelos são do filo Flagellata. O que usam o batimento dos cílios são do filo Ciliata. E aqueles que não possuem estruturas de movimentação, de locomoção, são do filo Sporozoa. E agora a gente vai ver os processos de locomoção que os protozoários utilizam. O primeiro que a gente vai falar é sobre os que não têm estrutura de locomoção, que é do filo Sporozoa. Ele depende do meio para fazer a sua locomoção. Essa segunda animação é do filo Sarcodina, onde tem o prolongamento dos pseudópodes para locomoção, para buscar alimento, como vocês podem ver. Esse aqui é um exemplo de uma ameba. Depois a gente tem do filo dos ciliatas os ciliados, que utilizam o batimento dos cílios para sua locomoção, para sua movimentação, para ir buscar alimento. E aqui a gente tem os flagelados, que utilizam o batimento dos flagelos para ir em busca de alimentação e para se locomover. Os protozoários passam por dois diferentes tipos de reprodução. Nessa imagem que eu trouxe, é uma reprodução assexuada, que não vai ter a presença dos dois sexos. Uma única célula, ao final do processo, se transforma em duas. Então, a gente tem uma ameba que faz o seu processo de duplicação e, ao final, ela se parte, formando duas idênticas àquela que deu origem a esse processo, a célula-mãe.
Mas também existem alguns exemplares que realizam a reprodução sexuada, em que a gente tem os dois sexos presentes, existe a troca de material genético e a produção de um novo indivíduo. A nutrição, a alimentação deles, pode ser de duas formas. Alguns fazem a nutrição autotrófica, através de processos de fotossíntese e quimiossíntese, e outros fazem o processo de nutrição heterotrófica, pois não são capazes de produzir o próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, nós temos os dois tipos de nutrição. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças que são causadas por protozoários. E a primeira doença que a gente vai trabalhar é a amebíase, que é transmitida pela ingestão de alimentos e água contaminados pelo protozoário ameba. Ela causa disenteria, vômito, ela causa fraqueza, ela pode levar a uma grande desidratação. Ela é tratada com o uso de antiparasitários, também com muito repouso, ingestão de líquidos. Para fazer o diagnóstico dessa doença, é preciso realizar um exame de fezes e analisar as fezes para ver se encontra nas fezes a ameba. E para a pessoa ter alta, para a pessoa estar liberada, ela também repete o exame de fezes para ter certeza que não tem mais dentro do intestino da pessoa outras amebas. A higiene, tratamento de água, tratamento de esgoto são extremamente importantes para evitar esse tipo de doença. A doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ele se encontra nas fezes do inseto barbeiro. Esse inseto, ao picar o nosso rosto, ele acaba por liberar na sua saliva uma substância que causa uma coceira. A gente coça o rosto, faz microfissuras e as fezes desse inseto também estão no nosso rosto. E aí acabam fazendo com que esses protozoários entrem em contato com o nosso sangue. Lá no sangue, eles vão buscar músculos, eles adoram ir para o coração. E aí acabam causando um problema no coração. São sintomas mal-estar, febre, inchaço de algumas partes do corpo, vermelhidão, inchaços de gânglios. Esses sintomas vão e vêm, isso dificulta o diagnóstico. O tratamento é feito com antiparasitário. A gente precisa evitar o contato com esse inseto porque não existem vacinas. Precisamos também cuidar dos doentes para evitar mais fontes de contaminação. E outra coisa extremamente importante é que alguns alimentos também podem transmitir a doença de Chagas. A gente sempre fala sobre a importância da higiene, das regras de cuidado com a alimentação. Algumas pessoas contraem também doença de Chagas quando tomam cana-de-açúcar ou quando comem açaí. Se a gente tiver, tanto na cana-de-açúcar quanto no açaí, um barbeiro contaminado, na hora que a gente moer a cana ou que a gente tratar o açaí, triturar o açaí para ele virar o açaí que a gente costuma consumir, a gente também pode carregar junto o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, e aí a pessoa, sem saber, vai estar sendo contaminada. Outra doença causada por um protozoário é a malária. A malária, ela é transmitida pela picada do mosquito Anopheles. Aí ela infecta essa pessoa, ela infecta o fígado dessa pessoa, o sangue dessa pessoa. E se um segundo mosquito que não tinha a malária picar essa pessoa, ele pode contrair a malária e infectar outras pessoas. Os sintomas são febre alta, calafrios intensos, dor de cabeça e dor no corpo, falta de apetite, pele amarelada e muito cansaço. Essa doença pode ficar
sem manifestar sintomas por até 28 dias. A gente não tem vacina, mas a gente tem medicamento que é utilizado para combater esse protozoário e acabar com a malária. Ela, se não for diagnosticada ou tratada da forma correta, ela pode ocasionar a morte. A última doença de hoje que a gente vai falar é a balantidiose. É uma doença transmitida pela água e alimentos contaminados por um protozoário ciliado. Normalmente, as pessoas que fazem criação de porcos, que trabalham com isso, são as mais acometidas com esse tipo de doença, já que o porco é um vetor dessa doença. A falta de higiene, a falta de cuidados na hora da alimentação, o não tratamento do esgoto são fatores que vão auxiliar e acelerar a contaminação por esse tipo de doença. Os sintomas dessa doença são diarreia, dor abdominal, perda de peso, vômitos, náusea, formação de úlceras e febre. O tratamento da doença é realizado com um antibiótico que consegue matar esse protozoário e assim encerra o ciclo da doença. E encerramos por aqui a nossa videoaula. Agora é com você. Acesse o blog da Secretaria de Educação de São Vicente. Lá você vai encontrar as atividades 59 e 60 referentes a essa aula. Eu conto com você e até a próxima semana.